Ivone Amada de Malestroid. Intervenção da estrela Kirist. Primeira mensagem de Ivone Amada de Malestroid no site Outris Dimensirons. Tornar-se de novo Kirist. Eu tenho grande alegria de intervir em meio a este canal. Eu fui, durante a minha última encarnação, a irmã Ivone Amada de Malestroid. Hoje, eu me apresento a vocês como a estrela Kirist. A vocês todos, meus irmãos e minhas irmãs, aqui presentes, e que vão ler ou escutar o que eu tenho para lhes dizer, eu transmito o meu amor, que é seu. Eu vou começar, se vocês permitirem, por um breve resumo do que foi a minha vida, não tanto como uma lembrança, mas, de preferência, a título de exemplo do que vai se tornar a sua vida, para todos vocês, se vocês o aceitarem. Se vocês acolherem, em vocês, a sua dimensão de Cristo, o seu estado de Cristo. Eu dirigi, durante a minha vida, uma comunidade religiosa, em uma região da França, muito perto de um lugar mágico chamado Brocéliande. Eu efetivamente fiz parte de uma congregação católica romana, pois, no início do século passado e até a minha morte, era muito difícil manifestar este estado de Cristo em outros lugares senão nesses espaços, pelo menos para uma ocidental. Aqueles que quiserem pesquisar sobre o que foi a minha vida e o que eu realizei durante a minha vida, independentemente da minha própria vontade ou de qualquer atenção ou desejo da minha parte, irão encontrá-lo facilmente. Hoje, eu sou a representante e a portadora da estrela Cristo. O eixo que foi meu, em ressonância com a minha irmã Hildegarda de Bingen, que viveu muito tempo antes de mim, este eixo Kirist/repulsão é o eixo que veio, gradualmente e à medida dos séculos, tentar retificar a luz alterada. Durante a minha vida, muitos mecanismos que os seres humanos chamam, ainda hoje, de sobrenaturais, foram o meu cotidiano. As minhas lágrimas transformavam-se em diamantes, os vômitos com sangue transformavam-se em cravos e forravam o meu quarto. Eu estava presente em muitos lugares ao mesmo tempo, neste próprio corpo físico que eu então habitava. Eu pude assim intervir, durante a Segunda Guerra Mundial, ao mesmo tempo no monastério, na congregação que eu dirigia e, simultaneamente, a milhares de quilômetros de distância. Eu passei por muitos sofrimentos, mas mesmo esses sofrimentos se tornaram, eles próprios, estados profundamente diferentes deste sofrimento. Hoje, vocês serão levados a tornarem-se ou a tornarem-se de novo Cristo e, portanto, a manifestar esta criação espontânea da beleza e da verdade. Naquela época, isso foi chamado de milagre, dos quais muitas das minhas irmãs e muitos observadores foram testemunhas privilegiadas, até um dos nossos chefes de Estado assistiu à incorruptibilidade da minha carne, bem depois da minha morte. Ao contrário das minhas irmãs mais jovens que viveram no início do século XX, como Gemma Galgano ou Santa Teresa do Menino Jesus, o meu caminho foi o da fusão consciente e integral com Cristo. Eu não fui somente uma das suas esposas, assim como foi denominado na época, mas eu fui ele próprio. Eu cheguei então, durante a minha vida, ao que é chamado, hoje, de androgenia primordial, permitindo realizar a fusão dele e dela, como lhes disse a minha irmã Ana. Isso, eu já tinha vivenciado durante a minha vida. Esta fusão do andrógeno dá acesso à dimensão real do ser humano, enquanto filho ardente do Sol, filho filho da eternidade, Cristo. Esta fusão me permitiu então descobrir e revelar a mestria total da graça, não em um sentido de controle, mas na manifestação desta graça nos vários setores da minha vida, nos vários estados de êxtase que eu vivi naquela época. Eu fui, dessa maneira, de algum modo, pelo meu corpo e pelo meu espírito, a testemunha privilegiada deste andrógeno primordial, correspondendo à reunificação das polaridades e permitindo então manifestar a totalidade da verdade, neste mundo de ilusão. Eu comecei a manifestar isso quando, paralelamente, no Oriente, um ser, ele também, tinha entendido o que era a chegada desta luz, o bem-amado Sri Aurobindo. Ao mesmo tempo, ele, no Oriente e eu, no Ocidente, nós manifestamos, ele, de modo compreensivo e eu, de modo material, o que era ver esta luz que estava retornando e nós, cada um à sua maneira, condensamos e manifestamos na nossa vida, nos seus escritos, mas, também, eu no meu próprio testemunho de vida. Tornar-se de novo Cristo ou tornar-se Cristo é, então, reencontrar a sua herança natural.
é redescobrir a sua dimensão, além da aparência deste corpo, além da aparência de tudo que compõe este mundo. É entrar em resistência, de algum modo, contra a ilusão do mundo, não rejeitando esta ilusão, mas, sim, transcendendo-a, na totalidade. Tentando colocar os meus passos nos passos de Cristo, enquanto esposa, em um primeiro momento, nesse desejo de simbiose, no meu desejo de desvanecimento e de dissipação até mesmo da minha própria pessoa em seu seio, eu compreendi, então, que nós não estávamos separados um do outro. E, então, eu acabei manifestando o que os meus contemporâneos chamaram de milagres, que são apenas, de fato, o ponto culminante do estado crístico. Quando Cristo veio, há 2000 anos, ele já anunciou o seu retorno, bem além das vicissitudes de um corpo, no espírito e na verdade, tal como ele partiu. Eu simplesmente estava adiantada em 2 gerações. Tornando-se ele, vocês se tornam de novo vocês mesmos. Vocês saem dos papéis. Vocês saem de todas as projeções, de todos os desejos. Vocês saem também de qualquer dependência. Vocês saem de qualquer insuficiência e de qualquer imperfeição, sem querer, no entanto, trabalhar nessas insuficiências e nessas imperfeições, mas simplesmente repelindo, podando, de algum modo, as partes ruins. Mas sem querer fazê-lo, simplesmente por uma tensão. Assim como foi dito pela minha irmã do eixo, Hildegarda de Bingen, esta tensão para ele, para este absoluto, faz com que, a um dado momento da existência humana, aconteça esta simbiose, esta forma de fusão bem-sucedida, culminando na própria androgenia primordial, muito além da simples identificação, desativando as armadilhas da personalidade, querendo apropriar-se da luz, tornando-se Cristo. Isso precisa passar por uma série de mortes. Isso precisa passar por uma série de choques. Isso precisa passar por uma série de contratempos. E também, por alguns sofrimentos. Mas esses sofrimentos não são procurados, como alguns os procuraram. Eles ocorrem por si só, nesta simbiose, pois, tornar-se Cristo ou tornar-se Cristo é não mais dar lugar, em si, para qualquer sombra. Como foi dito por outras irmãs, é tornar-se, na totalidade, transparente à luz, não mais existir independentemente da luz. Ou seja, não mais estar presente neste mundo, enquanto estando sobre este mundo. Hoje, toda a humanidade se prepara para viver o batismo do fogo, o retorno do Espírito, o retorno de Cristo. Para isso, é preciso dar, efetivamente, como ele disse durante a sua vida, todo o lugar. A pulsão íntima para ele, a identificação, depois a simbiose com ele, apenas pode ser vivida se tudo o que for ilusório, tudo o que for resistência, tudo o que for desejo, tudo o que for vontade pessoal, forem totalmente aniquilados por esse fogo do Espírito, transformando-os, vocês mesmos, nesse fogo devorador que, no entanto, não queima. Tornar-se Cristo é tornar-se Rei do Amor, coroado da sua coroa, regenerado e ressuscitado no fogo do coração. É deixar passar a luz. Tornar-se o receptáculo do seu sopro e do seu espírito faz com que o seu sopro e o seu espírito não possam mais ser comparados com nada em meio a este mundo. Em outros termos, é viver a humildade, a simplicidade, na totalidade. Viver a simbiose com Cristo é apagar-se totalmente. É não mais reagir a nada e a ninguém. Viver apenas para esta transparência. Viver apenas para tornar-se isso, sem qualquer outro pensamento, sem qualquer outro desejo, sem qualquer outra vontade. Para isso, a personalidade deve fundir-se e desaparecer. Não pela sua própria negação, não pelo seu próprio trabalho, mas neste ato, tão nobre, que há 2 anos o arcanjo Anael chamou de abandono à luz. Este abandono, como ele disse, é uma doação total de si para a luz. O que nós vivemos, uns e outros, sobre este mundo, pertence irremediavelmente a algo falso, a algo privado de luz. É preciso, para isso, já aceitar, bem além da definição do pecador, que nós somos aqui apenas sombras. Esqueletos vazios do fogo, refletindo a sua ausência de brilho, a superficialidade. Sem, no entanto, nos condenar, sem, no entanto, nos julgar, sem, no entanto, condenar seja quem for ou julgar seja quem for. Em última análise, cada irmão e cada irmã, mesmo se hoje não estiver servindo a luz, um dia irá servi-la e se tornar esta a luz. É apenas uma defasagem de tempo, uma defasagem de espaço.
Mas, fundamentalmente, cada irmão e cada irmã é efetivamente um com Cristo, mesmo se ele recusá-lo. Então, ao transcender todos os limites impostos pela sombra na qual nós estamos, torna-se possível, pouco a pouco ou de forma fulminante, viver esta identificação e esta simbiose com Ele, e tornar-se realmente e concretamente Ele. Aceitar ser um rei do amor significa aceitar não ser o rei de ninguém aqui embaixo. Aceitar tornar-se esse Cristo significa renunciar, como Ele, ao reino deste mundo. Isso pode parecer difícil, é claro, já que hoje, principalmente neste período, o culto da individualidade, o culto da personalidade é levado ao extremo. Jamais o sofrimento foi tão grande em meio a este mundo, pelo próprio fato desta reivindicação. A sombra reforça a sombra, mas a sombra irá se tornar, um dia, a luz. Para isso, é preciso que a luz ilumine a sombra. Não há nem bem nem mal, na realidade. Viver Cristo é viver o Espírito de Cristo, tornar-se Ele é transcender o bem e o mal. É sacrificar-se para a luz e não ser sacrificado pelos outros. Sacrificar-se si mesmo é tornar-se de novo sagrado. É reencontrar a verdadeira vida. É viver além da dualidade, manifestar este estado denominado unidade que contribui para estabelecer, permanentemente, a sua alegria, seja o que for que viver este corpo e seja o que for que viver a sua personalidade. É não mais ser identificado com os sofrimentos mais terríveis, já que eles se transformam sozinhos. É nada mais reivindicar senão ser Cristo. E, sobretudo, descobri-lo e revelá-lo em si, pois ele sempre esteve aí, escondido no fundo do coração, aguardando esse momento coletivo que está chegando, firmando o fim da sombra. Naturalmente, a luz dá medo. Ela dá medo para quem, ou para o quê? Ela dá medo, evidentemente, para aquele que está na sombra e que julga sobre o critério da sua própria sombra, do seu próprio medo. O amor é a ausência de medo. A relação humana de amor é sufocada pelo medo, pois, assim que há amor, há medo de perder o amor. Isso não é o amor. O amor está além deste medo. O amor, justamente, é não mais viver o medo. É abandonar-se totalmente, pelo processo de simbiose, a Ele. Vocês se tornam Ele, na verdade e na unidade. É acolhê-lo na luz, como dizia o bem-amado João, na unidade e na verdade, para tornar-se apenas um, eliminando a distância, permitindo então a tudo o que era do domínio da sombra, em vocês, desaparecer. Até mesmo a doença, até mesmo o sofrimento, naquele momento, não é mais um peso, mas se torna uma leveza. Certamente, isso é difícil de ser aceito pela personalidade, pois quando a personalidade sofre, ela se torna pesada. Ela recrimina e ela manifesta e expressa este sofrimento. Mas, para o ser que se abandona em Cristo e que se torna Cristo, o próprio sofrimento não pode mais ser esta densidade e esta coisa pesada. Ele é transcendido por si só, permitindo ser iluminado e resplandecido pelo amor. Muitas vezes, isso despontou do coração e, sobretudo, do fogo. Sim, o coração é um fogo. O amor é o fogo do Espírito. É um fogo. Um fogo devorador, mas, evidentemente, que não devora o amor. Pelo contrário, que vai devorar tudo que não for do amor, a fim de deixar aparecer o diamante do seu coração. A sua dimensão de filho ardente do sol, de Kiristi, de Cristo. Na realidade, o homem tem medo do fogo, pois o fogo representa, para ele, o desatino e o fim da personalidade. O fogo representa também o sofrimento, porque o fogo ilumina. Ele é uma fonte de água viva vindo grelhar as sombras, fazendo a alquimia delas na luz do amor e fazendo-as resplandecer em mil fogos. Mas a personalidade não pode compreender o fogo. Somente o amor pode compreender o fogo. A luz é um fogo. Este fogo destrói a ilusão, é exatamente o que acontece atualmente sobre esta terra, é o que acontece atualmente com cada um de vocês, em tempos e espaços diferentes. Então, não julguem aquele que, por enquanto, se mostra resistente em relação a esse fogo, pois ele apenas está deslocado no tempo, mas ele possui estritamente a mesma identidade que vocês, além da personalidade. Quando alguns anciãos, quando alguns arcanjos lhes falam desta unidade ou de tudo é um, eles não falam de um conceito ou de uma ideia. Eles falam, realmente, da verdade do fogo, da verdade do amor, que pode ser vivenciada na consciência como nesta carne.
pois esta carne vai viver a sua ressurreição, neste corpo chamado de estado de ser ou de luz, pondo fim à separação. Então, cada ser humano vive, no seu espaço e no seu tempo, esta revelação do fogo, alguns na negação e na recusa total. Vocês conhecem tudo isso, ao redor de vocês, entre os seus entes queridos, que foram atraídos pela luz e que não puderam se tornar esta luz. Não os julguem. Eles simplesmente estão em uma defasagem de tempo e de espaço, pois eu bem disse que toda a Terra é elevada, em um momento ou outro, todos os seus habitantes, a tornar-se Cristo, sem qualquer exceção. E isso realmente pode ser, pois cada consciência é animada pelo fogo do amor, mesmo não sendo reconhecido ou sendo descartado. O fogo é o princípio que anima cada vida, não pode ser de outra forma. Simplesmente, alguns o rejeitam, por medo, por ignorância, pela experiência. Mas, além deste espaço/tempo que nós percorremos, uns e outros, o tempo não existe. Esse tempo não é mais o mesmo. Então, o que lhes parece tão distante da luz, hoje, no olhar que vocês levam a um ou outro além de vocês, é, de fato, apenas a distância de espaço e de tempo que deve levar para tornar-se, ele também, o mesmo Cristo que vocês. Eu quero voltar também a este conceito de humildade, de simplicidade. No momento em que, hoje, a humanidade e todo este sistema solar vão viver o que foi chamado de ascensão, que estão prestes a vivê-la, muitos seres humanos, irmãos e irmãs, que não estão no mesmo espaço e tempo que o Cristo interior, sobrecarregam-se com conhecimentos supérfluos. Submetem-se em demasia a rituais supérfluos. Submetem-se em demasia à adoração a algo de exterior a eles, fazendo uma busca exterior, ao passo que a única busca a efetuar é a interior. Ela consiste em desencrustar-se, em desvencilhar-se do que não é de Cristo. Isso não requer nada mais. O conhecimento exterior jamais irá levá-los ao coração. Ele dá a ilusão de serem levados ao coração. Ele dá a ilusão de controlar e de ir para Cristo. Ora, nada é mais falso. Ao agirem assim, alguns dos seus irmãos e das suas irmãs dão as costas para Cristo e não vão para Ele, mas dele se afastam. Mas eles ali irão retornar, em outro espaço/tempo. Então, não julguem, mas simplesmente irradiem o que vocês são. E não hesitem, sobretudo, em dizer. Vocês não poderão mudar ninguém, mas, simplesmente dizendo e exprimindo o que vocês vivem, vocês afirmam o seu papel de semente de estrela e de filho da lei 1. Olhando, nos olhos e no coração, daquele que coloca tempo e espaço entre ele e Cristo, pois ele está renunciando à sua soberania integral, pois ele está renunciando à sua própria autonomia e à sua própria liberdade. Então, sim, vocês têm o direito de lhe dizer, vocês têm o direito de irradiar para ele, a fim de que o espaço e o tempo dele se aproximem, se isso estiver na ordem das coisas, da sua dimensão de Cristo interior. Viver Cristo é não mais sofrer, seja qual for o sofrimento. Estar em simbiose com Cristo é estar na alegria, sejam quais forem os acontecimentos, exteriores ou interiores, mesmo neste corpo. Em Cristo não existe mais sofrimento. Até mesmo o sofrimento não é mais sofrimento. Até mesmo a distância não é mais distância, pois vocês realizam a unidade, naquele momento. A unidade não é nem bem, nem mal. A unidade é um estado além da dualidade e, portanto, além deste mundo, que deve se manifestar sobre este mundo. Tornar-se Kirist significa acolher o fogo. Este fogo devorador que virá queimar o que deve ser queimado e, ao mesmo tempo, iluminar o que deve ser iluminado, a fim de fazê-los tornar-se de novo filhos ardentes do sol. Isso não necessita de qualquer conhecimento. Isso não necessita de qualquer ser exterior, principalmente agora. Isso necessita simplesmente de doar-se a si mesmo. Esta doação de si mesmo é um sacrifício. Mas este sacrifício, ainda uma vez, não é a negação de alguma coisa. É justamente a aceitação de tudo o que é da vida, de tudo o que é do fogo, de tudo o que é do amor. Vocês são levados, uns e outros, a corrigir, pela cruz da redenção, o eixo falsificado que foi assinalado em vocês. Apenas vocês é que podem endireitá-lo. Apenas vocês é que podem abrir a sua porta. Apenas vocês é que podem se tornar Cristo, por simbiose. Apenas vocês é que podem se tornar borboleta, ninguém mais pode fazê-lo no seu lugar. Isso cabe a vocês. Esta é a única maneira de reencontrar a liberdade e a autonomia. Não há outra.
Como vocês sabem, todos nós fomos confinados em um corpo, privados do acesso consciente à luz. Procurando a luz no exterior, em um ser, em um amor, em uma posse, em uma identificação com uma religião ou com uma esperança, seja ela qual for. E isso sempre termina. O amor infinito e eterno, esse fogo do amor, por outro lado, não conhece a transformação. Ele está aí, de toda a eternidade, em toda a criação, mesmo falsificada. Cabe a vocês realizarem a sua dimensão de Cristo. Nenhum ser poderá fazê-lo no seu lugar. E para isso, é preciso, certamente, aceitar morrer. Morrer para si mesmo. Morrer para o que vocês creem ser fora dele. Morrer para uma esperança, seja ela qual for. Morrer para uma espera, seja ela qual for. Morrer para o sofrimento, como morrer para o prazer. Morrer para o desejo. De algum modo, entrar na repulsão de tudo isso. Não ativamente, fazendo isso, mas, bem mais, tomando consciência de que nada de tudo isso pode ser o objetivo a alcançar, pois jamais isso será satisfeito. A única satisfação a penar pode ser encontrada na fusão e na simbiose com Cristo. Então, é claro, isso não terá este nome em outras tradições, em outras culturas. Não importa. É sempre a mesma coisa de que falamos, do mesmo fogo e do mesmo amor. A redenção não passa pela crucificação. Ela passa pela ressurreição. A crucificação é apenas uma imagem que foi disfarçada. Isso é simplesmente a renúncia. Esta renúncia, não aquela de alguns religiosos renunciando ao mundo, mas, de preferência, daquele que prossegue no mundo que, enquanto estando lúcido, ele percorre este mundo, renunciando a todos os atrativos e todas as seduções. Não por um ato de vontade, pois a vontade nada pode contra o desejo, mas, justamente, abandonando totalmente a vontade pessoal. Aí está a ilusão de muitas crenças, hoje, que querem fazê-los crer que trabalhando em si mesmo, que trabalhando nos seus defeitos, vocês seriam apaziguados e iriam se tornar a luz. Jamais a personalidade, trabalhando na personalidade, poderá encontrar a luz. Isso é uma ilusão. Ela vai encontrar circunstâncias efêmeras. Ela vai encontrar momentos de prazer, momentos de sensação de liberação, mas isso jamais irá muito longe. Só o fogo do amor, esta simbiose com Cristo, pode despertá-los. E isso não passa pela vontade. Isso não passa pelo desejo. Isso não passa por um trabalho. Isso passa, literalmente, pela sua própria morte a tudo isso. Vocês não podem se tornar Cristo a não ser assim. Se vocês não aceitarem isso, vocês não podem penetrar no fogo do Espírito. Assim é o sentido do abandono à luz. Assim é o sentido do abandono e da fusão com ele. Não há meias medidas, pois, a partir do momento em que o fogo do Espírito invadi-los, este fogo será percebido e sentido por vocês. Ele vem queimar tudo que não é do fogo. Ele vem queimar tudo que não é da luz. E vocês percebem claramente, naquele momento, o que é da ordem da luz e o que não é da ordem da luz. Vocês não podem manter qualquer ilusão, seja ela qual for. Tornar-se Cristo é realmente um sacrifício, mas um sacrifício do quê? Da ilusão, de nada mais senão da ilusão. E, especialmente, não da verdade, muito pelo contrário. Isso é redescobrir e tornar-se de novo a verdade, como ele disse. Naquele momento, vocês se tornam novamente o caminho, a verdade e a vida, pelo fogo do amor e do Espírito. Todo o resto desaparece. Todo o resto é aniquilado. Toda a ilusão deste mundo desaparece. Todas as construções mentais, elaboradas gradualmente e à medida da vida, desaparecem. O fogo queima tudo. Tudo o que é acessório. Tudo o que é inútil. Tudo o que atravanca e tudo o que torna mais pesado. Este é o Cristo, quando ele está em simbiose com vocês. Este é o Cristo, quando vocês abriram a porta. Este é o Cristo, quando o fogo do amor se revela. É um fogo ardente como o sol, o que fez com que alguns anciãos tivessem até mesmo se identificado com o sol como esta fonte de Cristo, como o bem-amado comandante dos Melquisedeques, Mikhael Ivanov. O sol, como João lhes disse, Sri Aurobindo, foi liberado. Vocês podem se tornar o sol, na totalidade e na verdade. Cristo foi chamado também de Logos solar ou de princípio solar. É exatamente o que ele é. Este fogo que aquece e que queima tudo o que não é dele.
Quando vocês penetrarem este estado, quando vocês se tornarem ele, então o milagre da criação instantânea, da qual lhes falaram as minhas irmãs, acontece na sua vida. Tudo se torna facilidade. Tudo se torna evidência. Tudo se torna sincronia. Nenhum mal, nem nenhum bem, pode atingi-los, pois vocês estão na unidade. Pretender o bem não é suficiente, pois pretender o bem já significa que o mal existe. Estar além do bem e do mal é ser um. É tornar-se de novo Krishti. Vocês serão levados, durante este mês de maio, cada um ao seu modo, a se tornarem Cristo. Ele vai bater a sua porta de várias maneiras, daquela que for a mais apropriada para cada um, a fim de revelar as últimas sombras, de fazê-las cair, de dissolvê-las. Para isso, é preciso aceitar olhar-se. Não é preciso fugir. Não é preciso dar-lhe as costas. Nenhum sofrimento, quer seja físico ou psicológico, pode impedir Cristo de se estabelecer, se vocês o acolherem. Mas ele não pode forçá-los. Ninguém pode forçá-los. Do mesmo modo que ninguém pode realizar isso no seu lugar, são vocês mesmos que devem tomar esta decisão. Vocês são a aurora de um novo dia. Vocês entraram neste novo dia. Então, ninguém sabe quanto tempo vai durar este dia, pois isso vai depender da Terra, e também de vocês, do lugar onde vocês estiverem situados no tempo e no espaço desta Terra. Cabe apenas a vocês viver a verdade de Cristo. Naquele momento, vocês irão sabê-lo, pois vocês irão viver este fogo. E este fogo não pode enganar, pois ele causa uma queimação. Esta queimação, que não queima, está ligada à própria luz. Vocês vão ver então que tudo que era supérfluo, acessório inútil, será cortado de vocês. Não são vocês que fazem isso, é Cristo. Aceitem isso. Olhem-se para como vocês são. Olhem para todas as crenças. Olhem para todos os estados que são seus, para todos os humores que os percorrem ainda hoje, que são marcadores que, a partir do momento do seu desaparecimento, vão mostrar-lhes este fogo do amor. É preciso, para isso, desidentificar-se totalmente do que vocês creem ser. Que isso seja, até mesmo, do nome desta identidade ilusória e provisória. É preciso desembaraçar-se de todos os seus hábitos e condicionamentos. É preciso apresentar-se novos, nus, diante dele, a fim de entrar em simbiose. Chegou o momento da sua ressurreição. Isso foi anunciado por muitas irmãs e irmãos. Cabe a vocês vivê-lo, na sua carne ou no seu espírito. O marcador é o fogo do coração, esta presença, aquela que o arcanjo Uriel, paciente e minuciosamente, instalou sobre a terra, permitindo-lhes então aproximar-se de Cristo. A simbiose está agora à sua porta. Cabe apenas a vocês, e realmente a vocês, viver isso. Ninguém pode vivê-lo no seu lugar. É uma revolução interior que vocês devem realizar sozinhos, absolutamente sozinhos. Neste face a face entre o seu corpo efêmero e o seu corpo de eternidade, denominado julgamento final. Este julgamento final não é uma condenação, é uma liberação. Mas, para isso, é preciso ir além dos seus próprios medos. É preciso ir para a sua dissolução, esta pequena morte que é, de fato, a ressurreição. Lembrem-se de que, no mundo onde nós percorremos, uns e outros, tudo está invertido, tudo está falsificado, tudo está transformado, justamente, para evitar a luz. É tempo, hoje, de viver esta revelação, e de fazer a sua revolução interior. Não através da negação deste corpo, pois, como vocês sabem, este corpo é o templo que acolhe Cristo. Este corpo é para ser transcendido. Apenas vocês é que podem transcendi-lo. A luz está aí. Todas as consciências unificadas da criação, sem exceção, estão ao redor de vocês. Elas estarão em breve em vocês, quando o arcanjo Metatron vier liberar o que é para ser liberado em vocês, em 14 de maio. É naquele momento que será preciso viver a sua ressurreição, a sua simbiose com Cristo. Tornar-se de novo filhos ardentes do sol. Iluminar-se si mesmo, não por uma iluminação exterior, trazida por algum Deus ou por algum ser humano, como vocês e eu, mas por vocês mesmos. Chegou a hora de acordar, de despertar. Chegou a hora de tornar-se Cristo. Como uns e outros lhes disseram, vocês são os filhos do Um, os filhos da lei do Um. Vocês são Ele. Então, por enquanto, pode ser que para muitos de vocês isso seja apenas um conceito, ou uma busca.
Muito em breve, isso vai se tornar uma verdade a ser vivida, e não mais uma busca. Vocês próprios irão constatar que, quando o fogo do Espírito se revela, todos os conhecimentos exteriores, todos os conhecimentos das histórias, sejam elas quais forem, não têm mais qualquer sentido. Exceto o sentido de afastá-los da luz. Vocês irão se aperceber, então, de que nada mais há para ser compreendido senão a verdade de Cristo em si. Todo o resto apenas foi feito para desviá-los desta verdade essencial. O mental, as emoções do ser humano, sempre são muito fortes para desviar a atenção de Cristo. Até mesmo através de práticas ditas religiosas, considerando Cristo como algo exterior a si mesmo. No conjunto, podemos dizer que, efetivamente, todas as falsificações, até agora, funcionaram perfeitamente. Mas este não é mais o caso, pois a luz está de volta. Gradativamente, pacientemente, há mais de 20 anos, a luz restabeleceu seu reino. E isso será desvendado totalmente nos próximos dias. Lembrem-se de que, para cada ser humano, existe um modo exclusivo de viver esta ressurreição. Não importa se isso passar pela morte deste corpo físico, ou pela ascensão deste corpo físico. Não importa se isso fizer de vocês um guerreiro pacífico da luz, que vai manter a luz até o fim total desta dimensão. Cada coisa está no seu lugar. Cada um, sobretudo, está no seu lugar. É preciso apenas extrair-se de tudo que é ilusório. E isso, vocês apenas podem realizar tornando-se Cristo, vivendo o fogo do amor e o fogo da luz. É o mesmo fogo. Estejam preparados também para viver, no seu corpo, manifestações que, até agora, vocês não conheciam. Os calores, os formigamentos, o fogo que vai percorrê-los, é um verdadeiro fogo. A luz interior que será despertada, a fusão e a sua simbiose com Cristo, vão transformá-los, na totalidade. De uma forma a outra forma. De um mecanismo de pensamento a outro pensamento. O que era supérfluo é eliminado. Vocês irão constatar, por vocês mesmos que, quanto mais o fogo aumentar, menos haverá desejo, e menos haverá qualquer projeção. A luz, efetivamente, e Cristo, são suficientes em si mesmos. Quando vocês se tornarem a luz e Cristo, todo o resto vai ocorrer de maneira espontânea, natural, sem buscá-lo, sem desejá-lo. Isso é chamado de graça. É tempo, agora, de sair da ilusão da ação/reação e de penetrar, integralmente, na esfera da graça. Naquele momento, vocês irão se tornar criadores da sua própria realidade. É nesse sentido que alguns anciãos e algumas irmãs lhes disseram que será feito exatamente segundo a sua vibração. Pois vocês irão se tornar o que vocês vibrarem, e se vocês forem o amor, se vocês forem Cristo, vocês irão se tornar isso e criar isso. Não haverá mais limite de espaço e de tempo. O milagre tornar-se-á o seu cotidiano, em todos os sentidos do termo. Vocês poderão então criar, no final deste período, tudo o que vocês puderem criar, e de maneira instantânea. É isso juntar-se à unidade. Voltar a ser Cristo. E isso acontece agora. Aí está o que eu tinha que dar a vocês, enquanto que riste. Se, em vocês, ainda houver dúvidas, medos ou outras coisas para comunicarem, então eu os escuto. Pergunta: fundir-se com Cristo significa se fundir com a fonte? Cristo disse: eu e o Pai somos um. Se você se tornar Cristo, então você poderá dizer: eu sou um com o Pai, que é a fonte. Pergunta: ao que corresponde o lírio e a cruz que lhes foram dados por Cristo? Eles correspondem aos muitos presentes que Cristo me deu. Foram incontáveis. Eles correspondem ao quê? Ao amor, nada mais. Eu gostaria de dizer também que muitos seres humanos, hoje, estão engajados em caminhos de adoração exterior, de seres ou de conhecimento. Os seres que vivenciaram a fusão com Cristo, no momento da sua vida, onde eles estiveram sobre esta terra, eles mantiveram sobre esta terra um farol de luz. Este farol de luz fica acessível, além da personalidade, mesmo no nosso túmulo, ou mesmo na nossa urna, em nossas cinzas. No local onde o corpo ficou. Isso irá evitar de ficarem adorando aqueles que se apropriaram da luz, e eles são muitos, hoje, sobre esta terra. Adorem Cristo, tornem-se Ele, mas não adorem nenhum ser humano, pois o que vocês adorarem, naquele momento, é do domínio da personalidade, sem exceção.
Quando eu falo da simbiose com Cristo que eu vivi, eu estou bem além da história de Cristo no corpo de Jesus. Eu não adorei a cruz, mesmo sendo um dos seus símbolos que foi distorcido, mas eu tinha adorado o próprio princípio, Cristo. Até me tornar Ele. Pergunta: o simples fato de tomar consciência de uma sombra permite superá-la? Sim, se vocês estiverem totalmente abandonados à luz, e se vocês entrarem em simbiose com Cristo. Quem quer eliminar uma sombra nada mais é do que a personalidade. Pergunta: o que você chama de sombra? Uma sombra é uma zona sem luz. E então, se a zona sem luz for colocada na luz, ela se torna luz. Eu falo da sombra em geral. Este corpo, que é o templo, é também uma sombra, já que ele é uma projeção. Pergunta: o sofrimento pode ser uma sombra? Plenamente. Há um momento em que o sofrimento deixa de ser sofrimento. Ele foi iluminado. Mas jamais é o olhar exterior ou é a personalidade que ilumina, isso é o que quer fazê-los crer a personalidade. Fazê-los crer que ela tem o controle, que ela tem a compreensão das suas próprias sombras, o que é falso. Pergunta: é preciso se desidentificar totalmente do corpo? Desidentificar-se da ilusão do corpo, mas aceitar que este corpo é o templo de Cristo. Ele é, ao mesmo tempo, o templo da ilusão enquanto projeção e o local da revelação de Cristo. Para isso, é preciso fundir-se com Cristo. Pergunta: a fusão com Cristo pode ocorrer enquanto ainda tivermos sombras? Se não houvesse mais sombra, você já seria Cristo. Pergunta: a iluminação das sombras é suficiente para a morte de si mesmo e para o acolhimento do fogo do Espírito? Há, naturalmente, a morte total deste corpo. O desaparecimento da ilusão apenas pode ocorrer, em última análise objetivamente, a esse preço. Parece-me que, quando estamos encarnados, nós somos mortais. Então, por que recusar encarar este propósito, já que ele é inevitável? E, desta vez, isso não irá se refletir por um retorno eterno à encarnação, mas, sim, pela sua liberação. Do que vocês têm medo? Eu especifico que é apenas nesta sociedade, dita ocidental moderna, que a morte é vivida como um drama. Nas várias culturas e tradições, a morte é uma liberação. E, no entanto, os seres voltavam. Tudo é em função do seu contexto de educação e da sua própria identificação com a ilusão deste corpo e desta personalidade, que foi glorificada. Mas vocês não são isso. Se vocês estiverem identificados com este corpo, vocês estão identificados com a morte, pois este corpo vai morrer de qualquer modo. Como se pode ficar identificado com o que é ilusório e efêmero, como um corpo que vive apenas 50 ou 100 anos? Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. Então, irmãos e irmãs que agora estão me escutando, que irão me escutar ou que irão ler, juntos, nós iremos vibrar em Krishti. Efusão vibratória. Gratidão, graças e bênçãos por seu acolhimento e seu abandono. Que a potência do amor e da luz se torne seu fogo diário. Talvez até um dia e, em todo caso, até sempre, em outros espaços. Aos 3 dimensões, 30 de abril de 2011. Tradução para o português: Zuma Peixino. Mensagem atemporal.